aconteceram quase ao mesmo tempo em dois países diferentes e contam juntos a verdadeira história da pandemia. No Brasil, Lula pisava nas sepulturas de centenas de milhares de brasileiros mortos pela Covid. Transformava suas sepulturas em palanque. Usava as vítimas como instrumento político para criminalizar a oposição. Dar nome aos bois, disse ele, apontando para Bolsonaro e seus ministros da Saúde. A seu lado, Janja, sem cargo, sem mandato, sem função institucional, usou a cerimônia oficial do Palácio do Planalto para pedir abertamente punição aos seus adversários políticos. No mesmo dia, em Washington, a verdade vinha à tona sob juramento. No dia 13 de maio, o oficial sênior de operações da CIA, James Erdman III, com cerca de 2 décadas de carreira, sentou-se diante do Comitê de Segurança Interna do Senado e contou sob juramento aquilo que a militância de redação tentou enterrar por 5 anos. E continua buscando enterrar, porque eu tenho certeza que você não ouviu essa história aí no Brasil. A origem da Covid no laboratório de Wuhan foi a conclusão majoritária dos próprios analistas da CIA. 8 de 10 especialistas, em revisão interna de 2022, inclinavam-se ao vazamento do vírus lá do laboratório de Wuhan. Mas relatórios foram alterados. Analistas que insistiram na tese foram retalhados. E quem, segundo Erdman, influenciou significativamente essas avaliações? Anthony Fauci, o burocrata que dirigia o Instituto Americano de Doenças Infecciosas e financiou, via a ONG EcoHealth Alliance, justamente os experimentos em Wuhan. Fauci indicou à inteligência americana uma lista, preparada de cientistas para impor a narrativa do morcego que teria sido vendido lá no mercado público de Wuhan e que teria então sido a origem do vírus. Em agosto de 21, a CIA cogitou tornar pública a tese do vazamento do laboratório. 5 dias depois, mudou de posição. Jamais explicou por quê. Mas há algo ainda mais grave nessa história. Em fevereiro de 2020, com a pandemia mal começando, o mesmo Peter Daszak, presidente da EcoHealth, parceira do laboratório de Wuhan e financiadora, em parte da pesquisa lá com o vírus, orquestrou em segredo uma carta à revista The Lancet, assinada por 27 cientistas, tratando como teoria da conspiração qualquer hipótese de origem laboratorial. E-mails obtidos depois mostram que Daszak redigiu a carta escondendo que era ele quem a coordenava e omitiu seu conflito de interesse gritante. A carta moldou 18 meses de cobertura jornalística no mundo inteiro. E não só isso, produziu uma censura em massa nas redes sociais contra qualquer pessoa que abordasse essa hipótese do vazamento lá do laboratório. Pior, meses depois, esse mesmo Daszak foi nomeado pela OMS para integrar a equipe que investigaria as origens do vírus na China. Sim, exatamente isso. O homem cuja organização financiou pesquisa em Wuhan e que coordenou a operação para sepultar a hipótese do vazamento laboratorial foi enviado pela OMS para investigar se houve vazamento. A conclusão da investigação, para a surpresa de ninguém, foi que a origem laboratorial era extremamente improvável. Sintomático. Nenhum dos 7 senadores democratas do comitê apareceu na audiência. E algumas semanas atrás, esse mesmo comitê mostrou que nesse Instituto Nacional de Saúde, um dos cientistas, próximo a Fauci, apagou e-mails internos. E ainda apareceu lá, conversando por e-mail com outros cientistas, dizendo como era fácil simplesmente apagar os e-mails e não dar as informações que eram solicitadas através de uma lei de acesso à informação americana. Não podemos esquecer, nas horas finais do seu mandato, Biden concedeu a Fauci um perdão preventivo amplíssimo, retroativo a 1º de janeiro de 2014. Justamente o período em que essas bolsas do Laboratório Nacional de Saúde para o Wuhan foram concedidas através da EcoHealth. Um perdão preventivo jamais antes concedido a um funcionário público da saúde na história americana. O cinismo do palanque de Lula só se sustenta enquanto a narrativa oficial da pandemia não é questionada. Mas ela está sendo. E não pelos chamados negacionistas, pelas próprias pessoas e organismos que a construíram. Lockdowns prolongados produziram devastação reconhecida pela OMS, pelo Banco Mundial, pela Unesco e pela Unicef. Aumento de 25% global em ansiedade e depressão no primeiro ano da pandemia. Entre 97 e 150 milhões de pessoas empurradas à pobreza extrema, revertendo décadas de progresso. 200 milhões a mais em insegurança alimentar aguda. 17 trilhões de dólares em renda futura perdida pela geração de alunos atingida pelos fechamentos das escolas. Aqui nos Estados Unidos, as notas médias dos alunos regrediram para a década de 70. Dívidas públicas explodindo, alimentando a inflação persistente que ainda hoje pressiona economias no mundo inteiro, o Brasil aí incluído. E há as mortes colaterais. Só no Canadá, projetam-se mais de 21 mil mortes adicionais por câncer nos próximos 10 anos, por diagnósticos atrasados durante a pandemia. Nos Estados Unidos, mais de 10 mil. No Reino Unido, encaminhamentos urgentes para suspeita de câncer caíram até 80% no auge das restrições. Meta-análise das universidades, ou melhor colocando, da Universidade de Johns Hopkins, estima que os lockdowns reduziram a mortalidade por Covid entre 0,2% e 3,2%. Um balanço líquido devastador. Ou seja, quantas mortes foram efetivamente criadas pelos lockdowns? E quantas vidas foram salvas, supostamente, por essas medidas? Quando é que nós vamos realmente saber disso? E sobre as vacinas? Podemos dizer que salvaram vidas, sobretudo entre idosos e grupos de risco. 90% do benefício se concentrou em pessoas com mais de 60 anos. O problema não foram as vacinas em si. Foi o que se construiu sobre elas. Primeiro, a fraude sobre a transmissão. Em depoimento ao Parlamento Europeu, em outubro de 22, a própria Pfizer admitiu que sua vacina jamais foi testada para impedir a transmissão antes de entrar no mercado. Apesar disso, CDC, Fauci, Biden, governos europeus venderam o oposto ao público. E sobre essa mesma mentira construíram passaportes vacinais, mandatos compulsórios, demissões, exclusão de não vacinados de escola e emprego. Na Áustria chegou-se a decretar lockdown exclusivo para não vacinados. E temos que lembrar, foram as maiores restrições às liberdades individuais, aos direitos fundamentais das pessoas, em qualquer momento recente da história humana, excetuando-se momentos de guerra. Segundo, algumas vacinas se revelaram letais. Em fevereiro de 24, a AstraZeneca admitiu no tribunal britânico que suas vacinas causam trombose
com trombocitopenia. 81 mortes só no Reino Unido. A vacina foi retirada do mercado global. A Janssen, da Johnson & Johnson, também é retirada do mercado em 2023 aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, o caso do advogado Bruno Oscar Graff morreu 12 dias depois de receber a AstraZeneca. Causalidade reconhecida oficialmente pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Sua mãe, Ariane Graff, ao denunciar publicamente para alertar outras famílias, teve a sua conta suspensa no Twitter por divulgar fake news. Fake news essas que eram, na verdade, o laudo médico do próprio filho e o boletim oficial do Estado. Pessoas censuradas. A verdade suprimida. Em dezembro de 22, o Ministério da Saúde reconheceu discretamente que 34 de 40 casos de trombose no Brasil foram atribuídos à AstraZeneca. A vacina foi abandonada em silêncio, sem pedir desculpas a quem foi linchado por dizer aquilo que o governo passou a admitir. Em quase todos os países do mundo, não há mais obrigatoriedade dessas vacinas, especialmente para crianças, para menores de idade. Porque os próprios estudos aí, há um certo consenso se formando, que menores de idade correm um risco relativamente baixo. Mas, no Brasil, nós temos um dos únicos países que é proibido falar disso, que não pode se discutir, que tudo é censurado e qualquer pessoa que levanta essa questão é tratada como negacionista. Vale lembrar, Nízia Trindade, que como presidente da Fiocruz decretou o sigilo de 15 anos sobre trechos do contrato da AstraZeneca com a Fiocruz. E foi nomeada ministra de Saúde por Lula assim que ele chegou à presidência. Depois desse mar de mentiras e manipulações, como manter a confiança nas mesmas autoridades? São as mesmas que negaram a hipótese de vazamento de Wuhan. Até a própria CIA, ou pelo menos o whistleblower agora da CIA, admitindo o contrário. As mesmas que afirmaram por 2 anos que vacinados não transmitiam o vírus, sabendo desde o primeiro dia que isso nunca tinha sido testado e esse nem era o propósito do projeto original. As mesmas que retiraram a AstraZeneca de antes do mercado só depois de mortes confirmadas e admissão em tribunal. Há perguntas em aberto. Mortalidade não Covid elevada em adultos jovens em diversos países desde 21. Estudos observacionais sugerindo possível associação entre vacinação mRNA e certas doenças. Controvérsia sobre a detecção de DNA residual em frasco. Nada disso prova causalidade hoje. Mas exigir confiança cega sobre efeito de longo prazo, vinda de quem mentiu sistematicamente sobre origem, transmissão, eficácia e segurança a curto prazo, não é ciência. É arrogância autoritária. Isso tudo é muito importante, porque em algum momento haverá uma nova emergência sanitária. E ela será novamente utilizada para impor uma agenda totalitária, ao invés de se buscar salvar vidas. Isso ficou evidente por uma declaração do próprio descondenado ainda em maio de 2020, logo no início da pandemia, a Carta Capital. Lula disse o seguinte: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Ou seja, ele deixou claro aqui qual é o propósito. Aumentar o poder do Estado, ou seja, aumentar o poder dele, que está à frente do Estado, e não salvar vidas. É disso que se tratou tudo o que foi feito.